Então, Léo Carvalho, essas regras foram publicadas recentemente no Diário Oficial da União. E nós convidamos para falar um pouco mais sobre esse assunto o secretário-geral da OAB de Jataí, Antônio Carlos. Bom, Antônio, como essas regras devem ser aplicadas a partir de agora? Primeiramente, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer enorme estarmos aqui e podermos sempre estar colaborando com a TV Jataí. Essa medida provisória é uma medida que foi elaborada pelo governo federal com a intenção de tentar preservar o número de empregos devido a um grande número de demissões que vem ocorrendo no Brasil. Agora, como deve ser aplicada essas regras na prática? Essas regras na prática, existem algumas situações que devem ser obedecidas, alguns requisitos. Dentre eles, as empresas, para aderirem ao programa, precisa fazer um levantamento nos últimos 12 meses anterior à adesão, para se verificar qual foi o número de admissões e o número de demissões. A título de exemplos, pegaríamos que uma empresa contratou 100 empregados durante os últimos 12 meses, e no mesmo período demitiu 120 empregados. Nós teríamos aí um déficit de aproximadamente 0,2% de postos de emprego, e esse déficit negativo credenciaria a empresa a poder aderir ao programa. Isso. Agora, esse programa ele conta com a diminuição da jornada de trabalho de até 30%. Como deve funcionar essa diminuição? As empresas que optarem por aderir a esse programa, ela pode reduzir, de acordo com os seus cronogramas de trabalho, em até 30% a jornada de trabalho. E aí, de acordo com o percentual de redução da jornada de trabalho, haverá também gradativamente a redução do salário. Sendo que, desses 30%, que no caso da adesão de 30% da jornada de trabalho, 15% será arcado pelo governo. Embora haja uma redução de 30%, mas o empregado efetivamente deixará de receber apenas 15%. Isso. Agora, na prática, como deve funcionar a aplicação dessa regra entre empresa e empregado? Na prática, vai se verificar aquelas empresas que encontram com mais dificuldades financeiras. É lógico que existem alguns requisitos que ainda também devem ser preenchidos, que devem estar com a sua regularidade fiscal previdenciária e o fundo de garantia em dias, para que ela possa optar por essa adesão, e ela é de forma imposta, sendo que há a necessidade de se fazer um acordo coletivo com o sindicato dos empregados. A partir do momento que essa adesão é realizada, os empregados daquela empresa são obrigatoriamente terão que aceitar essa adesão. Agora, a criação desse programa, ele visa um objetivo de economia para o governo, é isso? O governo fez uma estimativa de que, com a demissão que vem ocorrendo gradativamente, e esses números só vêm aumentando mês a mês, o valor que ela teria que desembolsar com o pagamento do seguro-desemprego seria muito maior do que ela arcar com esses 15% que vai ser custeado pelo FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, pelas contas que o governo fez o levantamento, ela arcar com esses 15% seria ainda mais benéfico aos cofres públicos do governo federal do que ter que pagar o seguro-desemprego para todos esses empregados que perderiam seus empregos. Isso que é importante que as empresas, tanto as empresas quanto os empregados, tenham consciência a partir de agora com essas regras. Tenha consciência de que é uma medida que o governo tenta, na medida do possível, fortalecer as empresas para que elas mantenham o quadro de empregados por um período de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, e com isso, nesse prazo, a economia do país possa se fortalecer novamente, e esse fato fazer com que as empresas, ao manterem esses empregos, posteriormente, novamente, volte à jornada de trabalho normal, juntamente com o salário dos empregados. Dá para classificar pontos positivos e pontos negativos nessa mudança?
Na verdade, você não tem como dizer quais esses pontos positivos e negativos. O que se pretende é preservar o emprego. E se está preservando o emprego, mesmo que o empregado venha a ter uma redução do seu salário mensal, eu acredito que já é positivo. É melhor, às vezes, você passar por um período recebendo um pouco menos e garantir o seu sustento, do que, às vezes, correr o risco de receber o seguro-desemprego aí por até 5 parcelas e ficar o restante do período sem emprego e sem possibilidade de criação de novos postos de trabalho. Isso. Então você acredita que é uma medida válida para tentar passar por essa crise que o país se enfrenta? É uma alternativa que o governo criou e que eu acredito que possa, de uma forma, talvez não de 100%, mas de forma paliativa, possa sim resolver partes desse problema da crise financeira que hoje encontra-se o país. Ok, Antônio Carlos, secretário-geral da OAB Jataí, mais uma vez nós agradecemos a sua participação. É um prazer enorme estarmos aqui e sempre que for possível que possamos continuar colaborando, estaremos disponíveis.